Vamos ver quem vai chegar aqui. Esperar a Aline entrar. Oi, Marli! A Marli! A galera tá chegando, a Aline entrou. Gente, eu vou chamar a Aline para entrar na sala. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por terem entrado aqui. Oi, Aline. Oi, Sheila! Tudo Oi, bem com você? Aline! Tudo bem? Tudo Como é que você ótimo. tá? Ansiosa? Ansiosa. A primeira live, a gente fica... É a primeira live sua? É, Ai, você vai adorar fazer, viu? Vai poder reencontrar aluno, amigo, colega de trabalho, vai ser muito bom. alguns já mandaram mensagem. Pronto, eu vou estar lá na sua live. Que legal. Ô, Aline, você só dá aula para criança, só para bebê? Não, tem grandinho também. Não, eu pego desde o berçário até o quinto ano. Ah, É. uma coisa que eu ia perguntar para você. Ah, você é contratado, você é professora ou é só contadora de histórias lá na escola? Lá eu só sou contadora de história e musicalização. Ai, que beleza! E aí, É. até os grandes, até o fundamental? Até o quinto ano. Até o quinto ano. Que É, bacana! fundamental. Legal, então já vai ter uma galerinha aqui do Fundo 1 para assistir a Aline. Oi, Pois é. Stephanie! Entrou a Stephanie, a Josi. Tá entrando gente que é conhecido seu aí, ó, né? Pit É, Dance. isso mesmo. Ah, vocês vão entrando e o negócio não vem no tempo real, as entradas. Aí às vezes a gente fica com um delay aí na mensagem. Às vezes a pessoa manda uma mensagem e quando a gente vê já passou. Não é Ah, bem real assim. é. Ô, Aline, o pessoal já está acostumado aqui, eu já tenho falado um pouquinho de mim, de como eu iniciei a contação de histórias. Fala um pouquinho como que você começou, o que que te motivou a buscar a contação de histórias. Espera só um pouquinho. Então, em 2016, eu fui convidada pela minha diretora para atuar como contadora de histórias na escola. Daí eu já tinha feito alguns cursos, já tinha uma paixão pela contação de histórias. E aí, então, quando ela me convidou, eu falei, agora eu tenho que buscar mais, né? Então, aí foi quando eu procurei a FPA e comecei a fazer a pós, especialização em contação de histórias. E aí, desde então, de 2016 para cá, eu estou lá como contadora de histórias. Você trabalha em outra escola também ou só nessa? Só lá. Só lá? Legal, Só. né? Aí o Há Rodrigo, 12 anos. Estou lá há 12 anos. nossa, que legal. Eu também estou na mesma escola, já tem. Eu estou na rede de Guarulhos já tem 16 anos já, como professora na educação infantil. Não imaginei que eu fosse ficar todo esse tempo na educação infantil. Quando eu comecei, falei, gente, eu não vou aguentar isso não. Isso é loucura, criança todo dia. Eu falei, eu não vou aguentar. Mas graças a Deus eu aguentei e eu gosto cada vez mais. A gente vai se descobrindo na profissão. Eu não me vejo saindo da educação infantil, a não ser que seja para viver só da contação de histórias. Aí Eu sim, trabalhei pode falar. oito anos com crianças de 3 anos, como professora de 3 anos. E eu me vejo assim, na contação, porque se eu viver só da contação, tudo bem. Eu fico mais feliz de sair da sala, porque ainda vou ter o contato com a criança, né? Ainda vou estar mantendo essa relação, essa questão do olhar entre nós e as crianças não tem preço, né? E eu A gosto minha de. coordenadora acabou de entrar aí na live. Ah! Seja bem-vinda, Tati. Muito obrigada pela presença. Obrigada a cada um de vocês. A Lisbeth está aqui. Tem colega de trabalho meu, da Aline. Gente, a Aline é uma contadora de Diadema. A gente se conheceu na Faculdade Paulista de Artes, onde nos formamos em contação de histórias. Lá também encontramos várias outras pessoas, pessoal do teatro, pessoal da música.
Aí entrou aqui na sala agora um amigo, um poeta, o Rodrigo Cristalino, fez uma live deliciosa ontem sobre a dança de coco, coco de roda. Ensinou a dançar coco de roda. Tá uma delícia fazer live, tem parente, todo mundo na sala, aluno criança, aluno adulto. Aline, você tem alguma dica para dar para quem está iniciando a contação de histórias, para quem tem essa vontade, uma dica de repente de educação dos pequenininhos? É difícil contar histórias para bebê. Você tem uma dica para dar, pessoal? Então, para os bebês, eu acho que a gente tem que usar muito música, né? Muito objeto sonoro, que é para chamar a atenção deles, né? Aprender a atenção. Então, às vezes a criança está desperta, aí você faz um barulhinho, ela volta para você. Então, você vai chamando ela o tempo inteiro para você. E no berçário, eu atuo no berçário com as crianças desde 6 meses e dá certo. Você tem uma faixa etária preferida entre os bebês até o quinto ano? Tem alguma que você prefere mais? Ah, eu acho que eu gosto de todas. De todas. Porque cada um tem, né, a sua particularidade. É muito gostoso que nem no berçário, às vezes eu saio de lá, eu começo a arrumar minhas coisas para ir embora, as crianças já começam a chorar. Tem criança que fica na porta chorando quando eu vou embora. Ou quando eu chego, eles estão chorando, agitados, eu vou arrumando as coisas, e aí eles vão se acalmando. Então é muito gostoso. E com os pequenininhos também, depois você ver eles recontando as histórias. É muito legal, uma coisa muito gratificante. Você tem a troca, né? Apesar de ali eu não estar com eles todos os dias, né? Cada turma eu pego 2 vezes na semana. E eu ter essa troca é muito gratificante. Você é aquela carta coringa, né? Se o professor tá desesperado, fala assim, eu vou ali chamar a Aline, pelo amor de Deus, me socorre. A Aline chega com uma sacola nova, as crianças já... Legal, legal. Tá chegando aí, chegou minha filhada também. Minha filhada tem um bebê. E aí a Aline acabou de dar essa dica para contação para bebê e para leitura também, né? E tentar inserir algum instrumento, qualquer coisa que faça um barulho. Às vezes a gente pensa, poxa, mas não é instrumento musical. E a gente faz uma coisa maravilhosa com chave. Não precisa ter 100, 200 chaves. 4, 5 chaves você já consegue fazer um carrilhão, você já consegue tirar um som bacana, né? Verdade. O instrumento ajuda muito, né? Assim, quando eu fui para contação de história, já também procurei aula de violão, aí entrou o ukulele na minha vida, que é um instrumento que ajuda muito, né? E aí, disso, cada curso que eu faço de musicalização é um instrumento novo que eu trago. E aí, quando eu levo para a sala, as crianças ficam loucas, porque é uma novidade, né? Sim, qualquer instrumento para eles é maravilhoso. E aí a gente pode usar, às vezes, 2 pedacinhos de pau, que você bate, já faz um som e a criança já fica encantada com aquilo, né? Então, Exatamente. quem está E aí, buscando a colocação, quem tá se enveredando agora, procure saber por instrumentos artesanais também. Às vezes, tampinha de garrafa vai chamar a atenção da criança, vai te ajudar na hora da colocação. tampiolas, né? Você faz Isso, com um pedacinho de papelão, coloca 2 tampinhas, aí você coloca semente dentro, que ajuda, faz um chocalhinho, isso. coloca elástico para prender, pronto, tem um instrumento pronto. Exatamente. Se pendurar a tampinha, faz um chocalho, faz som de água. Tem o... Essa semana eu mostrei aqui o Oceandrum, que faz o som do oceano, é feito com uma caixa de Adoro. pizza. Então, são instrumentos. Eu acho que um dia eu vou fazer uma live só de instrumento artesanal para dar dica para o pessoal da computação, hein? E aí eu vou trazer É, os instrumentos aqui para o pessoal ver. eu tenho alguns feitos de lata com PET. Ah, Aí entrou a ajuda do marido, né? Que aí a gente cortou a PET, aí ele rebitou na lata, depois vem com soprador térmico e vai afinando. Fica perfeito, o som muito bom. fica tipo um tambor. É um tambor. Ah, eu quero aprender a fazer esse, hein? Eu quero Esse é aprender. muito legal. Com E aí, garrafa PET também, se você coloca aquele pininho, aquela válvula do pneu, você coloca, aí você enche e aí você vai afinando também, fica um som, é o sino PET, também fica um som. nossa, que legal, Aline. Vamos fazer uma live de instrumentos artesanais? Vamos? Aí eu trago o que eu tenho aqui, você traz o seu. Tá bom, eu tenho Combinado? algum. Tá bom. Combinado. Quando você quiser fazer novamente, só me convida que a gente faz junto, tá bom? Vai ser um Tá. prazer. E E assim, hoje também.
É o Pode dia da falar. literatura infantil, né? Dia do Monteiro É, Lobato. E a literatura que cada vez mais ajuda aí no desenvolvimento da oralidade, da leitura, né? Aí eu estava lendo ali uma frase do Monteiro Lobato que ele fala: sem ler, se você não lê, você não sabe falar, você não sabe escutar. Então a literatura ajuda em várias habilidades aí. e a gente que pesquisa a literatura, pesquisa os livros, a gente entende cada vez mais que não tem essa questão do o livro infantil. Por que que um livro é só infantil? E a gente sabe o quão ricas são as histórias que tem no livro intitulado Livro Infantil e Livro Infantil Juvenil. Tem ensinamento que tem nesses livros que é para adulto, né? É, sim, com certeza. A gente sabe É bem bastante. disso. Eu, por exemplo, quando eu entro numa livraria, quando eu vou numa feira, meus preferidos são os infantis. Eu não Ah, sou não tem jeito. São nada, nada. as ilustrações, né? Eu me perco ali nas ilustrações. É uma mais bonita que a É, outra. o trabalho dos ilustradores são maravilhosos. Hoje também é o dia do editor. Ah, É o que dia do legal. editor dos livros, né? Então também tem um trabalho maravilhoso dos editores, das editoras, para transformar a ideia do autor da maneira como ele chega até nós, né? Trazer essa questão visual, estética do livro, e isso não tem preço. A gente sabe, graças a Deus, a gente valoriza isso, né? Que nunca falte livros. Nunca, nunca, nunca. Tá. Nunca deixe de existir o livro físico, né? O William Bremer ontem na live dele, ele estava falando sobre isso, né? Sobre o livro físico. Eu, por exemplo, eu não consigo ler um livro virtual. Eu não acho que é a mesma coisa. Eu ainda Sim. sou apaixonada ali por olhar, pela figura. Tem gente que gosta, né? Eu não me adaptei. Eu acho que eu não vou me adaptar, porque, ai, você pegar um livro novo, abrir, tirar ali da embalagem, é uma É o emoção, né? ritual, né? É a embalagem, é o cheiro, é a textura do papel. Uns são mais plastificados, outros são mais rústicos. É a ilustração, né? É muito prazeroso mesmo o livro. Exatamente. Para quem entrou por agora, a gente se apresentou, né? Eu sou de Guarulhos, a Aline de Diadema. Ambas somos professoras na educação infantil. A Aline atua como contadora em tempo integral. Eu atuo como professora e contadora de histórias também dentro e fora da escola. E trabalho hoje também como oficineira na Secretaria de Cultura de São Paulo. Eu, Danilo e a Kátia, a gente dá um curso maravilhoso junto, um curso lá na Vila Guilherme. Olha Aline, aqui, olha a minha florzinha. ai, que linda! E hoje eu vim acompanhada com um passarinho. Esse passarinho de tecido, ó, que coisa linda. Eu vou até me aproximar para vocês verem, ó. É um passarinho, foi feito pela Magna Ivone, uma querida amiga que estudou com a gente lá no curso de contação de histórias. Foi ela que fez esse passarinho e eu disse que ele ia me acompanhar pelas contações de histórias e ele está me acompanhando. Olha que Esse aqui delícia. foi você, né, que fez essa flor? Foi minha cunhada que fez. Eu dei a ideia Ah, para fazer que fosse um marcador de página ou um enfeite para cabelo para usar onde quisesse, né? E aí eu uso como marcador de página, a hora eu coloco no cabelo. Eu já costurei numa camiseta também minha para ser usada como figurino para contar histórias. E você hoje está enfeitando a roupa com ela. Foi minha é, cunhada que fez, a Sandrinha. foi um presente que você deu, né? Foi. E eu acho que as histórias são presentes, né? Elas vêm pra gente em forma de presente, né? E aí, então, eu coloquei aqui esse presente de. Que lindo! Então a gente já se apresentou. Quer contar a sua história? Que eu tô ansiosa pela sua história. Então vamos lá, qual que eu começo? Com a velhinha. Ah, então tá bom. Então vamos lá, ó. Meus alunos, a gente começa esquentando as mãozinhas, Vamos lá. que é para chamar a história. E aí nós falamos as palavrinhas, que eles já sabem, que é assim, ó. Abracadabra, alakazam, pé de pato, Tá? pé de pano, timini, timiná. Essa história vai começar. Vamos E de aí, novo aprender. vamos Vamos de de novo. novo.
Então, nós vamos Senta a sentar mão. aqui na mesinha. E aí, para chamar a história, né? E aí, chama também a concentração. E aí, a gente começa. Abracadabra. Abra. Alacazam. Pé de Pato. pé de pano. Chimini. Chiminá. Essa história vai começar. E aí a gente vem 3 vezes com um sininho, que é para história chegar. Então as crianças já sabem que depois do terceiro a gente faz silêncio para a história começar. Vamos lá. Era uma vez uma velhinha que vivia dentro de uma garrafinha de vinagre. Essa velhinha vivia reclamando. Que tristeza, que tristeza! Oh, meu Deus, que tristeza! Como é dura a vida de uma velha que vive dentro de uma garrafinha de vinagre. Deve ser duro mesmo, não é, Sheila? Viver Deve dentro ser. de uma garrafinha de vinagre? Quero não. Certo dia, uma fadinha ia passando por lá quando escutou as lamentações da velhinha. E ela pensou, poxa vida, deve ser mesmo triste viver dentro de uma garrafinha de vinagre. E a velhinha dizia assim, como eu queria morar numa casa no alto de uma colina, com muitas flores ao redor. Então a fadinha chegou na casa da velhinha e disse, vá se deitar e dê 3 voltinhas e verás o que vai acontecer. A velhinha olhou para a fadinha e disse, quem esta fadinha pensa que é para ir me mandando deitar assim? Então a velhinha foi fazer a janta, jantou, tomou seu banho, assistiu sua novela. E na hora de deitar, ela que não era boba nem nada, deu uma voltinha para cá, uma voltinha para lá, outra voltinha. E no outro dia, ela acordou numa casa no alto da colina, cheia de flores. A fadinha, ela era muito ocupada e vivia viajando. Ela precisou fazer uma viagem de convenção de fadas e viajou de norte a sul, de leste a oeste. E quando voltou, ela disse: ai, vou visitar a velhinha. Com certeza agora ela deve estar feliz. Está morando numa casa, longe da garrafinha. Mas quando a fadinha ia chegando, ela escutou de longe: que tristeza, que tristeza! Ai, meu Deus, que tristeza! Como é dura a vida de uma velha que mora numa casa sozinha, sem ninguém para conversar. A fadinha ficou um pouco desapontada, mas pensou: poxa vida, uma velha morar sozinha numa casa deve ser realmente muito triste. E a velhinha dizia: eu gostaria de morar numa casa onde tivesse vizinhos. E ela então foi lá e disse: vá se deitar, dê 3 voltinhas e verá o que vai acontecer. A velhinha não deu muita atenção. Fez a janta, tomou banho, mas não assistiu sua novela, não. Foi deitar, deu uma voltinha para um lado, uma voltinha para o outro, outra voltinha. E no outro dia, ela acordou numa casa com vizinhos, carros passando para lá e para cá. E a fadinha, muito ocupada, foi fazer a sua viagem de convenção de fadas. E viajou de norte a sul, de leste a oeste. E quando voltou, ela disse: vou visitar a fadinha. Com certeza, agora ela está muito feliz. Com uma casa, com vizinhos. Mas quando ela ia chegando, escutou: que tristeza, que tristeza! Como é duro morar numa casa que não consegue nem assistir televisão. Ai, como eu queria morar numa casa onde tivesse pessoas para me servir. Ai, sou tão velha para fazer as coisas. A fadinha ficou um pouco aborrecida, mas pensou: poxa vida, a fadinha, a velhinha, coitadinha, morando numa casa onde não consegue nem assistir televisão, muito barulho, deve ser muito difícil. E ela também, né, já tem idade, não consegue mais fazer as coisas. E então a fadinha foi lá e disse: vá se deitar, dê 3 voltinhas e verá o que vai acontecer. Nesse dia, a velhinha foi lá
fez a janta, mas não tomou banho e nem assistiu a novela. Correu para deitar. Deu uma voltinha para lá, uma voltinha para cá, outra voltinha, e no outro dia, lá estava ela numa casa bem grande, com pessoas lhe servindo. E a nossa fadinha, muito ocupada, foi lá nas suas convenções e viajou de norte a sul, de leste a oeste. E quando voltou, ela disse: Ah, agora a velhinha está feliz, com certeza. Vou fazer uma visita. Com uma casa grande, com pessoas lhe servindo. Mas quando ela ia chegando de longe, ela escutou: Que tristeza, que tristeza! Ai, meu Deus, que tristeza! Como é dura a vida de uma velha! Ai, eu queria mesmo era morar num reino onde eu pudesse governar todo mundo. Dessa vez, a fadinha ficou vermelhinha de raiva. Chegou e disse: vá se deitar. Dê 3 voltinhas e vai ver o que vai acontecer. A velhinha, nesse dia, não tomou banho, não jantou e nem assistiu a novela. Correu pro quarto, deu as 3 voltinhas. E no outro dia... Onde será que ela acordou, hein, Sheila? Onde será? Onde será? De volta na garrafinha de vinagre. E essa é mais uma história que entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Gente, essa história é o máximo, é o máximo. Conhecemos essa história, você contou a primeira vez na faculdade, né? Foi, na faculdade. E aí a gente se apaixonou por essa velhinha na garrafa de vinagre, porque todo mundo conhece uma velhinha na garrafa de vinagre. Ó, esse aqui é o livro da velhinha da garrafinha de vinagre, da Angela Carter. É uma das histórias, aqui tem vários contos, né? Eu escutei essa história de um professor na pós de alfabetização. Ele adorava começar as aulas contando histórias. Daí já veio, né, começando a paixão ali por contação de história. Legal. E aí ele já contou com uma adaptação. Então, tá um pouquinho diferente daqui da história do livro. Mas é a mesma coisinha ali. E essa história é aquela que a gente escuta e não esquece mais e passa para frente. A gente vive contando essa história, né? Eu acho que não tem um curso nosso que a gente não conte essa história. Lá a nossa contadora eleita para ela é a Kátia. Nossa, a velhinha da Kátia é ensurdecedora. Deixa a gente surdo porque é uma velhinha rabugenta, né? E é uma delícia, né? E a gente gosta de brincar que, assim, de falar e ver essa diferença que cada um tem de um jeito de contar e a história não perde sua essência. Exatamente. Né? Cada um tem o seu jeitinho. Eu li num livro que a história nunca ela é contada igual a mesma. Nem a gente conta a mesma história igual, né? Cada Sim. hora ela é contada de uma forma. Então, cada um que ouve, escuta de um jeito e cada vez ela vai mudando. É verdade. Eu vou pedir licença um segundinho e já volto aqui. Peraí. Tá. Voltei. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar a história que eu escolhi então e você conta a próxima. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Quem chegou aí, a Aline já contou a velhinha na garrafa de vinagre, tá? É uma história. Essa história tem no seu canal, né? Oi? Essa história tem no seu canal do YouTube. Tem no meu Tá canal bom. do YouTube. Passa o endereço do seu canal, Aline, para quem chegou, para o pessoal te seguir lá também. É Aline Santos. Tá bom. A Aline Santos, ela posta muita coisa do trabalho dela também, da musicalização infantil, então já fica como dica tanto das histórias como das atividades para criança, né? Sei. E eu vou agora para minha história. Eu tô com um brilho aqui que eu não sei de onde veio. Do pássaro. Não, eu acho que é da maquiagem, é da sombra.
você já me viu cantando essa música, hein? Vamos ver se você... vou fazer o seguinte. Eu coloquei o Danilo para dançar e você vai fazer a brincadeira. Na hora que eu fizer essa pausa, aí você faz uma pose. Tá bom? São 3 poses, aí eu volto a tocar. Tá. Vem chegando para a roda, é hora da história que já vai começar. É um conto de outro canto, ou talvez daqui, sei que vocês vão gostar. Fiquem todos bem atentos, pode aparecer bruxas, fadas ou dragões. Nossa cultura é muito rica, é muito divertida, vamos escutar. Vem chegando para a roda, é hora da história que já vai começar. Era uma vez um rei, e esse rei deu assim a louca nele que ele queria uma coisa de presente. Mas não era qualquer coisa, e era uma coisa que não podia ser comprada. Era algo que era para ser inventado. Então, ele convidou os sábios do seu reino, 3 sábios, e pediu para eles o seguinte: eu quero que vocês me escrevam uma mensagem que seja útil para mim em qualquer época e em qualquer situação. E ele também disse que a mensagem não poderia ser muito grande, porque ele queria deixá-la guardada embaixo da pedra do seu anel. Os sábios ficaram meio confusos com o que o rei havia pedido, mas rei é rei, né? Ele pede, ele manda, e quem tem juízo obedece. Então, os sábios se recolheram por dias e dias. Pensaram, chegaram então ao consenso. Elaboraram uma pequena frase e retornaram para entregar ao rei. Quando chegou lá, antes de entregar a mensagem, disseram para o rei que ela era pequena, como eles pediram, que caberia sim embaixo da pedra do seu anel, mas que o rei só poderia ler aquela mensagem em 2 situações. Quando ele achasse que tudo estava perdido e que não haveria mais solução nenhuma para o problema, ele deveria ler a mensagem. E ou então, quando ele achasse que estava tudo maravilhoso e nada podia ficar melhor, ele deveria ler a mensagem também. O rei pegou a mensagem, guardou sem lê-la embaixo da pedra do seu anel e seguiu a vida normalmente. Os sábios foram embora e o rei, sem menos esperar, teve uma surpresa que ele não imaginava. O reino fora invadido por uma tropa de bárbaros sanguinários. Aqueles homens eram terríveis, já estavam acabando com tudo e com todos. Destruíam casas, acabava com famílias, matava os soldados do exército do rei. O rei se viu desesperado. E nesse momento de desespero, ele pegou seu cavalo e fugiu em direção à floresta. Só que de tão assustado que estava e sem se preparar para o imprevisto, o rei se perdeu. Quando ele se deu em si, ele estava diante de um desfiladeiro enorme. Não haveria mais como seguir. Não tinha mais como voltar, porque quando ele percebeu, os soldados já estavam em seu encalço. Bateu o desespero. Ele não sabia o que fazer. E foi nessa hora que ele lembrou da mensagem que ele tinha embaixo da pedra do anel. Ele pegou a mensagem
e leu: isso também vai passar. O rei fechou o olho e foi como se uma brisa de paz e tranquilidade soprasse de todos os cantos da floresta em direção ao rei. Aquilo foi enchendo ele de coragem e ele só conseguiu sentir paz. Paz e esperança. Quando ele abriu os olhos novamente, ele percebeu que os homens haviam perdido seu rastro. E ele se encorajou para voltar. Se juntou com os homens que sobraram, os seus soldados fiéis. Conversou com cada um deles e os convenceu a retornar à batalha. Foi então que juntos eles se uniram e venceram. Todos festejaram, voltaram para o castelo na maior alegria, juntaram todos. A vida voltou a seu rumo. As pessoas se reergueram. As famílias, aos poucos, foram se reconstituindo. E quando eles perceberam, eles estavam comemorando numa alegria de encher os olhos. Era tudo tão maravilhoso e nada podia ficar melhor na vida daquele rei e daquele rei. Foi então que ele se lembrou. Pegou novamente a mensagem embaixo da pedra do anel e leu: isso também vai passar. Naquele momento, toda a sensação de poder infinito que tem o rei, aquilo sumiu, ficando somente a paz que ele sentira antes. Vitória, Vitória, acabou a história. Muito bem, essa história é muito linda, né? E para essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Essa esperança de que isso vai passar. Isso vai passar, isso também vai passar. Quem se encontra conosco nos nossos cafés com histórias, quem estudou com a gente na faculdade, quem tem ainda esse vínculo, as pessoas que fazem o curso conosco, essa frase virou um mantra pra gente. Então, quando a gente vê que o outro não tá bem, que alguém fala alguma coisa, a gente conta essa história e a pessoa sai dali com lágrima nos olhos e tendo a certeza de que isso também vai passar. Tudo isso que a gente está vivendo hoje vai passar. E a gente só tem que aprender com tudo isso. Essa história está aqui nesse livro. O Segredo do Anel e Outros Contos do Bem Viver. É um livro indispensável para o contador de histórias. Sobre essa história, eu lembro que eu ouvi pela primeira vez com a Kátia me contou essa história, mas eu na primeira vez eu não acho que não fui tão receptiva a ela. Na segunda vez, eu precisava ouvir essa história. A minha mãe passava por uma situação muito difícil e eu precisava ouvir essa história, então a Kátia me contou. Quando ela me contou, essa história foi o que me deu energia para aguentar tudo que minha mãe passou. A minha mãe teve um problema de saúde e por 3 meses, 4, ela entrava e saía dentro de um hospital. Isso terminou numa amputação. Ela passou por 4 cirurgias muito sérias. Minha mãe quase morreu. E quando ela estava dentro da sala da UTI, ela passou 21 dias na UTI, eu achei que não fosse mais ter minha mãe de volta. E aí eu lembrava dessa história. Então, aqueles 21 dias, todos eles, sem tirar nenhum, eu passava meia hora do dia com a minha mãe. 30 minutos somente. Eu saía daqui para Itaquera para ficar meia hora do dia com a minha mãe. E era essa história que eu colocava na minha cabeça. Eu ia e voltava pensando nela. Isso vai passar. Eu não sei como minha mãe vai sair daquela sala, mas eu sei que isso tudo vai passar. E um dia, Aline, a psicóloga que fazia o acompanhamento da minha mãe, ela veio me perguntar como é que a família estava lidando com tudo aquilo, porque nessa época minha mãe já havia amputado uma perna, né? E ela veio perguntar.
como é que vocês estão lidando com isso? Como é que a família está reagindo? Não é fácil, né? A pessoa sofre, o familiar também sofre. Aí eu tava nesse dia com o livro na mão. Esse livro tinha acabado de chegar, eu tinha acabado de comprar ele numa livraria, e aí eu tava com o livro na mão que eu ia contar uma história daqui para minha mãe. Eu levava o livro para UTI e cada dia eu li uma história diferente para ela. Aí a médica tava perguntando isso para mim, e eu falei para ela: "Eu vou te mostrar como é que eu estou lidando com isso. Posso te contar uma história?" Aí ela falou: "Pode." Aí eu contei o segredo do anel. A médica olhou para mim emocionada e falou: "Eu posso contar essa história para os outros pacientes?" Eu falei: "Deve." Eu falei: "Você deve contar. Conte para todos eles." Ela sentiu que não havia mais a necessidade de retornar, de continuar o tratamento, porque não havia maneira melhor de lidar, né? Que era levantar a cabeça, aceitar o problema e seguir adiante, sabendo que isso vai passar, né? Essa é a mensagem que hoje eu trago para todos nós, né? Que a gente aprenda a lidar com essa situação. Não adianta fingir que ela não está aí, porque ela está do outro lado da nossa porta, ela está aí sim, e que a gente saiba lidar com ela da melhor maneira possível, né? Sim, com certeza. As histórias é o que eu falei, né, no começo, elas são um presente, né? Esse foi um presente que a Kátia nos apresentou, Foi. nos deu presente. E, mais uma vez, o Ilan Bremen estava contando ontem na live dele, falando sobre o poder das histórias, né? E daí ele contou um pedacinho de uma história, eu não me recordo o nome, mas ele falava que uma menina, ela era rejeitada pela família e a única pessoa que aceitava ela muito bem era a avó. E essa menina foi para um orfanato e lá ela se deparou com uma biblioteca. E aí ela encontrou uma história e ela se reconheceu naquela história. Quando ela encontrou com a avó, ela disse: "Vó, a minha história já foi contada num livro." Então, esse é o poder das histórias. Elas servem para nos fortalecer. Muitas vezes, né, a gente lê ali uma história e nossa, entrou, foi o que aconteceu com essa história aí com você, né? Te fortaleceu. E esse é o poder das histórias com as crianças, né? É o que o Bruno Betten fala no livro dele lá, Psicanálise do Contos de Fada, que o quão importante são os contos de fada, que muitas vezes eles estão ficando de lado aí, mas é porque as crianças se encontram ali, né? É uma mãe que foi muito má, que a gente sabe que nesse mundo tem muitas, né? Ou a madrasta, então se a criança da história conseguiu, eu também vou conseguir. Então, eles enxergam ali através da história uma luz no fim do túnel. Então, as histórias nesse momento para a gente também é muito importante, né? Sim, eu já me vi contando essa história dentro do supermercado para uma amiga que eu encontrei, ela não estava bem, aí a pessoa começa a desabafar com você. Eu falei: "Vem cá, deixa eu te contar uma história." E ela sai dali, a pessoa recebe aquela história e sai de cabeça erguida, fala: "Não, é isso mesmo. Isso não é o fim do mundo, não. Só não tem jeito na vida para a morte, para o resto. Não tem jeito." Né? A Exatamente. morte é uma coisa que a gente aprende a lidar com ela. Acho que a coisa mais difícil da vida é a morte, né? É, E aí diz qual é a outra história que você trouxe pra gente. então, a outra história que eu tenho é do livro Contos de um Minuto. Como que eu estou falando que as histórias vêm como presente, né? Essa história também, porque assim, lá na escola, as crianças gostam muito do momento de contação de história. Então, às vezes eu conto 7 minutos, eles ali quietinho, quando termina, eles falam: "Ai, Pro, já acabou!" Né? Assim, eu acho isso muito legal. Porque nessa era, hoje em dia, né, da informática, eles estão ali 7 minutos parados, sem fazer nada, 10 minutos, e eles acham que já foi pouco tempo. Eu falo: "Gente, eu tô aqui falando há 7 minutos, 10 minutos, vocês já falam que já, né? Tá com a boca seca." E aí, então, folheando lá o livro na biblioteca, eu não tenho ele, é lá da biblioteca da escola. E aí eu ganhei esse presente, essa história. Então vamos mais uma vez lá esquentar as mãozinhas para começar a nossa história. Abracadabra, alakazam, pé, É, pato, pato,
Pé de pano. Timini, timina. Essa história vai começar. Então vamos lá. Essa é a história de um rei também, que assim como nós, adorava escutar história. Só que ele tinha um problema. Toda a história que as pessoas contavam, quando a pessoa terminava, ele falava: só isso? As pessoas contavam história de 30 minutos, 1 hora, e quando terminava ele falava: só isso? Aí então ele nunca estava contente com as histórias, porque ele amava escutar histórias. Então ele decidiu fazer um concurso. Aquele que contasse a história maior iria ganhar um saco de dinheiro. Mas, se a história não o agradasse, ele ia dar 3 chicoteadas nas costas. Nossa. E aí começou. Veio um, ficou lá meia hora contando histórias. Quando terminou, ele falou: só isso? E 3 chicoteadas nas costas. Aí veio outro, contou um dia inteiro a história. E quando terminou, ele falou: só isso? E 3 chicoteadas nas costas. Aí chegou um rapaz e disse: olha, Vossa Majestade, hoje eu vou te contar uma história. E ele falou: olha, eu estou te falando que se eu não gostar da história, você vai levar 3 chicoteadas da história. Tem que ser uma história bem longa. O rapaz falou: pode ficar tranquilo. Eu vou contar uma história bem longa. Ele falou: olha, não tem problema. E aí então o rapaz começou. Era uma vez um cuidador de macacos. Ele tinha que tirar 3 piolhos de 300 macacos. Então ele pegou um macaco, sentou no seu colo e começou. E ele tirou um piolho, ele tirou outro piolho, ele tirou outro piolho, ele tirou outro piolho. E o rei disse: tá bom, eu já entendi que ele tirou. Vamos pular, vai para outra parte. Ele falou: olha, Vossa Majestade, se eu parar de contar, vou contar a história pela metade, eu não posso parar. E então ele falou: tá bom, continua. Ele tirou outro piolho, ele tirou outro piolho, ele tirou outro piolho, ele tirou outro piolho. E o rei fazia menção que ia interromper ele. Ele tirou outro piolho, e ele tirou outro piolho. E o rei já ficando aflito. E ele continua lá, e ele tirou outro piolho, e ele tirou outro piolho, e ele tirou outro piolho. Até que o rei falou: chega, eu já entendi que ele tirou o piolho. E ele falou assim: mas, Vossa Majestade, ainda falta 299 macacos. Aí ele disse: não, tá bom. Já entendi, você ganhou. Então ele deu o saco de ouro lá pro rapaz e nunca mais ele falou só isso. Só isso. Ele passou a se bastar com as histórias. Então quando as crianças falam: Pro, já acabou, aí eu conto essa história pra eles. Ótima história, adorei. Adorei a história, muito bom. Depois você me mostra qual é esse livro, legal. Tá bom. Hoje eu tava pensando numa história, deixa eu só ver quanto tempo tem. Você tá marcando, Ju? Que horas são? Tá, dá tempo. Algumas histórias, elas são curtas, trazem uma mensagem muito bacana e já virou mensagem de Facebook. Eu já li essa história no Facebook e me deu vontade de contá-la, eu vou contar aqui. Diz que uma menina ganhou de presente da mãe um jogo daqueles que tem pires, xícara, panelinha, aquele joguinho de chá, aquelas coisas, né? E toda criança adora aquilo. A menina ganhou de presente da mãe dela. E a sua coleguinha, que morava ali do lado, sua vizinha, não tinha um brinquedo desse. A vizinha pediu emprestado. Falou assim: amiga, a menina ia sair, mas a mãe dela ia passear no shopping. E ela falou: vamos brincar junta? Aí a coleguinha falou assim: olha, agora eu não posso, que eu vou sair com a minha mãe. Mas eu posso te emprestar o meu joguinho de xícara. Mas você cuida muito bem dele, porque eu tenho muito carinho. Foi um presente dado pela minha mãe. Então, cuida do meu brinquedo, tá bom? A amiga disse que ia cuidar do brinquedo. A outra foi passear com a mãe e ela começou a brincar lá no pátio do condomínio, né? Elas moravam no condomínio, foi lá brincar no pátio. Quando a coleguinha chegou mais a mãe, passou perto da área de brincar e viu que o joguinho estava lá jogado no chão
e quebrado. Algumas peças estavam quebradas. Ela ficou muito triste e ficou com muita raiva da colega. Afinal de contas, a amiga não havia cuidado do presente que ela tinha ganhado da mãe. E ela emprestou e pediu que tomasse cuidado. Mas a amiga não tomou cuidado. Ela estava muito nervosa e pensou em bater na porta da casa da menina e tirar satisfação, porque a menina nem ali não estava e o brinquedo estava jogado. Mas aí a mãe dela falou que ela deveria esperar um pouco e que elas fossem para casa conversar. Quando ela chegou em casa, a mãe dela sentou com ela e conversou. Filha, lembra aquele dia que você estava na casa da vovó e você estava com um vestido novo? E que o vestido sujou de barro? Aí a menina disse, eu lembro, mãe. Qual foi o conselho que a vovó deu? A vovó disse que era para deixar o barro secar, que depois ficava mais fácil limpar o vestido. E não foi isso que nós fizemos? Foi isso, mãe. Depois que o barro secou, a gente raspou, o barro saiu quase todo e foi só tirar o excesso da sujeira com água e sabão. Não foi mais fácil? É, mãe, foi mais fácil, disse a menina. Então, com a raiva é a mesma coisa. Deixe a raiva secar. Não vá conversar com a sua amiguinha agora. Você está com raiva. E a menina pensou que deveria deixar a raiva secar. Alguns minutos depois, a amiguinha bateu na porta da casa dela. Trazia consigo um embrulho. E deu o embrulho para a menina. E explicando, ela disse: Olha, sabe aquele menino que fica correndo atrás da gente e quer bater na gente o tempo todo? Então, ele se aproximou de mim enquanto eu estava brincando com o seu joguinho de xícaras e quebrou o seu brinquedo. Eu fiquei tão nervosa que eu saí correndo para minha casa. Mas a minha mãe comprou um novo para você e deu o presente para a menina. E aí, ela convidou a amiga para entrar no apartamento e contou a história do vestido e que ela deveria deixar o barro secar, assim como ela deixou a raiva secar. Essa é uma outra história que aparentemente é para criança, mas que cabe muito bem ao universo do adulto, né? A gente vê troca de ofensas o tempo todo, principalmente nas redes sociais. Então, uma outra mensagem que eu trago hoje é deixar a raiva secar. As pessoas falam as coisas no momento de raiva, no momento de descontentamento e falam besteira o tempo todo, né? Então é isso, deixar a raiva secar. Tá com raiva? Não fala naquela hora, não. Pensa, reflete um pouco. Às vezes é melhor deixar para lá, né? E não agir nesse momento de intemperância, né? Porque não vai sair coisa boa disso, né? Com certeza. Eu não sei se tem autor essa história. Das vezes que eu encontrei, eu não vi um autor específico. Se alguém souber aí do autor, avisa a gente, eu não sei. São aqueles contos que vai passando, né? Sim. De pessoas para pessoas e muitas vezes ficou lá atrás, o autor nem registrou nem nada e ficou só na oralidade, né? O importante é que a mensagem que a pessoa teve, a mensagem inicial passa até hoje. Não tem como ouvir essa história e não sair com uma lição de vida dela, né? Certeza. Às vezes, no ato, né, no calor ali da raiva, você acaba fazendo coisas que você não queria. E depois tem palavras ditas, jogadas ao vento, não tem como você voltar atrás, Não né? volta mais. Então, uma palavra dói mais do que um tapa. Então... Sim, e como diz, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então tem dois lados da moeda, né? Então prestar atenção antes de falar, porque você também provavelmente vai ouvir uma coisa que você não gosta, que vai te machucar, né? Sim, com certeza. Eu quero dizer que tô adorando fazer live, eu já coloquei isso. Na segunda-feira eu vou fazer a live sozinha e eu quero convidar crianças para cantar comigo. Quero saber se tem alguma criança aí que quer cantar comigo segunda-feira. A minha música é de chamar história. Se tiver alguém, me avisa que eu vou convidar segunda-feira. Aline, gostou de fazer a live, querida? Adorei! Quer contar mais alguma história?
Ah, eu acho que hoje não Não? me preparei para mais nenhuma outra. Não que eu me lembre, assim. Eu gosto de me preparar, né? De estar. Tá bom, tá bom. Gente, manda um oi aí quem ainda tá na live pra gente ver quem é que tá. A É, Kátia tá fazendo curso agora com a gente. eu quero mandar um beijo para meus alunos, que tem alguns aí que estão acompanhando, a Rafa, que está morando longe, e outros que eu vi que entraram aí. Legal. Também quero mandar beijo para todo mundo que participou hoje, foi uma delícia. Meu cunhado tá aqui, eu tenho um cunhado, tem sobrinhos aqui na live, alunos. Rodrigo Cristalino, olha o Cristalino aí. Gente, um beijo para vocês, viu? Adorando. A Osana é também coordenadora lá da escola, tá dizendo que tá adorando nossas histórias. Um beijo, Osana, saudade de você. Gente, quem quiser me acompanhar, eu estou fazendo live toda segunda, quarta e sexta, às 3:30 da tarde, aqui pelo Instagram. Às vezes eu consigo fazer juntamente no Facebook para o pessoal que não tem Instagram também acompanhar. Fora isso, essa semana eu já tenho mais duas lives. Quarta-feira, eu vou fazer uma live quarta-feira, 3:30 da tarde. E vou fazer quarta-feira à noite. Gostaria muito que vocês acompanhassem Contos para Mulheres. Eu e a Mariá. A Mariá também lá da faculdade, Aline. Então, Ah, que legal. nós vamos fazer junto com eu e ela juntas, vamos fazer Contos para Mulheres. 8 horas da noite da quarta-feira. E na semana que vem vai ter a convidada especial da sexta-feira. Quem consegue adivinhar quem vai estar comigo sexta-feira? Ah, Você eu acho que eu consegue, sei Aline? quem Chuta é. aí Eu quem vai sei. estar comigo. O A Danilo já veio. Kátia! A Kátia vai estar comigo sexta-feira à tarde na live. Gente, se prepara que semana que vem tá bombando. E no sábado da semana que vem tem uma live especial. Eu vou contar daqui de São Paulo e o contador que me convidou é do Espírito Santo. Olha que legal. Que legal. A gente vai fazer uma ponte aí, São Paulo e Espírito Santo, contando histórias para o Brasil inteiro. E isso é muito gostoso. Então, quem puder compartilhar histórias, compartilhe. Quem puder ouvir, escute nossas histórias. A gente sempre vai trazer uma mensagem bacana. E eu já aviso que segunda-feira eu vou convidar uma criança para cantar comigo, hein? Eu sei que o meu sobrinho quer, o Nicolas. Estou procurando criança para participar da live aí. Se tiver adulto que quiser participar também, eu chamo o adulto, não tem problema não. Sheila, alguém perguntou aí onde consegue a história que eu contei do rei lá dos macacos. O livro é Contos de um Minuto. Só que eu tô sem ele, né? Que é lá da biblioteca da escola. Tá bom. Mas quando tudo voltar, que eu voltar lá na escola, eu tiro uma foto da capa e aí a gente divulga aí nas redes sociais. Ótimo. Gente, quem não acompanha o trabalho da Aline, quiser acompanhar, Aline, passa o seu perfil do Instagram, pro pessoal seguir você. É Aline Santos, né? Não, é Santos Aline Matos. Do Instagram. Aline Matos. E no YouTube é Aline Santos. Ok. O meu YouTube é Sheila Santos Conta um Conto. O meu Instagram tá aí, é Sheila Contadora de Histórias. E tem o Facebook também, Sheila Evangelista dos Santos. Né? Então é isso aí, acompanhe o nosso trabalho, sigam a gente nas redes, a gente precisa dessa ajuda de aumentar seguidores. Ontem eu pedi para aumentar seguidores do YouTube, porque eu queria fazer uma live pelo YouTube. Mas lá tem que ter muito seguidor. Muito, muito, muito. Mas uma hora a gente chega lá, né? Quem sabe, né? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá que eu quero fazer live pelo YouTube também. O bacana de fazer pelo YouTube e pelo Facebook é que o pessoal assiste na Smart TV. Ah, é. Não fica só com a tela do celular. Mas, Sim. Aline, eu queria agradecer. Eu ia falar só que domingo é dia do índio, né? E aí eles, na tradição deles, tem essa questão, né, do pajé contar histórias debaixo da fogueira, né? E isso daí vem um pouquinho deles. Daí eu coloquei essa semana no YouTube um conto indígena, domingo eu vou por outro, até o final de abril eu vou colocar alguns contos indígenas. Legal. Tá ótimo. Eu vi o seu conto, é como surgiram os rios?
É, Como Nascem os Rios. Como Nascem os Rios, é um lindo conto mesmo. Bem legal. Tá bom. Gente, Também agradecer aqui a adorei. presença da Aline. Aline, foi um prazer contar histórias com você. E quando você Ah, quiser fazer de novo, a gente tá junto, tá bom, pode deixar, vamos fazer. tá bom? Gente, um beijo para vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela presença, pelas curtidas, tá bom, pessoal que está acompanhando aí o trabalho. Tô adorando fazer isso e vou continuar fazendo, viu? Beijos para todos vocês. Tchau, Tchau, gente. tchau. Um Tchau, beijo, Aline. obrigada. Tchau, Sheila. Obrigada, Tchau, viu, pelo convite. Aline. Beijo.